Olá, pessoal. Cumprimento todos, a todas. Eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida e eu dou aula de linguagens para vocês aqui no canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês ficarem atentos às novidades do canal. Nós temos várias aulas de prova do Enem. Então, vamos deixar aqui primeiramente os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seu Sonho do Enem e ao professor Heitor Grilo. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, pessoal. E a aula de hoje é um assunto muito importante, um assunto muito interessante também, pessoal, que vai ajudar bastante vocês na questão da prova do Enem. É sobre teorias da comunicação, isso mesmo, pessoal, e funções da linguagem. Eu vou dividir a aula em duas partes para ficar mais fácil a compreensão do conteúdo, está bem? Primeiramente, nós vamos ver toda a questão teórica mesmo. Nós vamos estudar sobre os principais estudiosos e teóricos que apresentaram sobre os primeiros, o princípio da comunicação, pessoal. E depois nós vamos ver as classificações da comunicação. Mas, primeiramente, né, para desvendar esse mistério, né, pessoal, não é difícil, porque a comunicação, principalmente na época que estamos vivendo hoje, faz parte do nosso dia a dia, certo? A comunicação em tudo que vamos fazer, na escola, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, em todos os lugares que nós vamos frequentar, nós vamos ter o quê? Um meio de comunicação, certo? Este canal, por exemplo, é um canal de comunicação, é um canal de ensino, mas o que passa aqui? Uma comunicação de conteúdos, uma comunicação de matérias, de aspectos educacionais, mas é uma forma do locutor e o interlocutor se relacionar. Nós temos, por isso a importância, pessoal, de você estar inscrito no canal, para você acompanhar as demais aulas também, né? Que tem uma certa sequência para você poder acompanhar o conteúdo. E em outras aulas, já falamos especificamente, né, da comunicação, da sua rede, né? Mas, diga-se de passagem, a teoria também é muito importante, porque da onde veio, né, esses aspectos sociais, econômicos e até mesmo culturais que nós vivemos na década de hoje, no tempo atual, né? Para hoje, né, nós temos toda essa rede de comunicação e essa facilidade que nós temos na palma das nossas mãos, que é os nossos aparelhos celulares, tablet, notebook, Mac, né, e uma infinidade de dispositivos, vamos falar assim, que tomou conta da nossa sociedade dos nossos dias, não é verdade? Mas vamos lá. É importante saber que por detrás de tudo, toda essa ação, teve pessoas, pessoal, que se dedicaram sua vida acadêmica e profissional para desvendar, vamos colocar assim, para explicar o funcionamento dessa rede magnífica que é a comunicação, né? Então, teve teóricos e teve escolas específicas que estudaram o comportamento humano, o comportamento social, econômico também e cultural, principalmente, para poder entender um pouco mais o que impacto isso acontece e como isso foi acontecendo e evoluindo, né? Então, presta bem atenção na aula, dá pausa no vídeo se for necessário, volta, assiste novamente, anote. No final da aula, nós teremos exercícios para poder desculpa, o nosso conhecimento. E é simples assim, é bastante teoria, são bastante teóricos e escolas, mas o que você tem que ter em mente é que pode cair uma questão, por exemplo, de perguntar, a escola francesa, né, ela estudava sobre o meio da comunicação com tal teórico, por exemplo, né? E se você anotar, assistir o vídeo com bastante atenção, você vai ver que não é difícil
e na hora da prova você vai lembrar sim. Não precisa se preocupar em ficar decorando, porque o aprender não é decorar, mas sim exercitar. Então você pode estar, além dos nossos exercícios aqui, você pode também estar fazendo exercício para você mesmo, sabe? Fazendo pergunta ali para você. Essa é uma dica para estudar, tá bem, pessoal? Mas vamos lá. A teoria da comunicação consta um conjunto de pesquisas interligadas aos estudos sociológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos e linguísticos, né? Como eu havia dito. Engloba a comunicação humana, social. A linguagem é primordial para um estudo da comunicação e a comunicação é essencial ao desenvolvimento social, pessoal. É aquilo que eu falei, é uma rede, né? O que acontece, por exemplo, num site, num determinado site da empresa, envolve uma rede de comunicação, de códigos, né? Para que possa acontecer a recepção aí na sua casa, né? Então é muito importante essa linguagem primordial, a comunicação, né? Essencial para o desenvolvimento social, para descobrir o uso e a importância da comunicação, o seu surgimento, né? Teóricos desenvolveram os seus estudos, né? O que eu havia feito na introdução. Eu deixei aqui uma citação na íntegra, mas tem aqui a referência de ano 2011, né? Não tem página porque é um artigo ali, no caso online, certo? De acordo com Diana 2011, a comunicação é o objeto de estudo de diversas áreas e, portanto, abrange abordagens distintas. Os estudos sobre as teorias da comunicação começaram a ser mais explorados a partir do século XX, com a expansão dos meios de comunicação, né? Então, conforme foi se expandindo o meio de comunicação, vamos voltar um pouquinho lá no fax, né? Em outras coisas, telefone, aquele telefone mesmo fixo, né? Que outrora era o meio top do momento, né? Porque nós somos seres sociais e totalmente é, em evolução, né? Isso é bom. Estamos sempre evoluindo. Pretendemos continuar assim, né, pessoal? As escolas e os conceitos e seus teóricos. Agora que nós vamos chegar nessa parte bem da teoria mesmo, pessoal. Preste bem atenção. Sobre as teorias da comunicação, tiveram início os estudos com ênfase a partir do século XX. Então, grave isso. A partir do século XX começou a vir as escolas e apontar os teóricos. Não que antes não tinha, mas é que daí começou a dar ênfase, se destacar, certo? Nós temos aqui a primeira escola estadunidense, certo? Se destacou pela pesquisa de comunicação de massa, né? Que vamos colocar aqui no inglês, Mass Communication, né? Que é a pesquisa de comunicação de massa. Ocorreu o seu início na década dos anos 20, né? Nos Estados Unidos. Os seus estudos eram focados na relação da interação dos meios da comunicação de massa, né, que é o meio global, né, pessoal? De massa, né, em massa já se diz, com os comportamentos das pessoas na sociedade. Olha só que interessante. Então não é difícil, pessoal. A escola estadunidense, né, começou na década dos anos 20 ali, nos Estados Unidos, né, já fala estadunidense, e ela, o que ela estudava sobre a comunicação e o meio social, vamos colocar assim. A sua classificação tem por base duas principais correntes de pesquisas, sendo essas da área da interação. A primeira é a Escola de Chicago. Podemos destacar o estadunidense Charles Hutton Cooley e o filósofo George Herbert Mead. E os seus estudos eram baseados na interação social e no que se refere ao comportamento eclético, né, que é o comportamento que abrange
né? Todas as instâncias, certo? A escola de Palo Alto, né? Se destaca o biólogo antropólogo George Bateson, que apresentou o modelo circular de informação, certo? E teorias da comunicação que foram desenvolvidas nas escolas estadunidenses se destacam. Vamos lá, pessoal. A corrente funcionalista, né? O que a corrente funcionalista destaca, pessoal? É isso que vocês têm que retirar aqui do conteúdo, tá? Faça suas anotações, corrente funcionalista. E faça um esquema, que, né, vamos colocar assim, que você possa lembrar do que está relacionado, por exemplo, à corrente, né? Certo? Então, a corrente funcionalista, que ela destaca ali, estudos que mediam a função da comunicação na sociedade. O sociólogo austríaco Paul Lazarsfeld e Harold e Lesel é um cientista político estadunidense. E também se destacou o Robert King Merton, que é um sociólogo estadunidense também, pessoal. Aqui eu tenho mais uma citação de ano 2011. O modelo de Laswell focou nos estudos de compreensão e descrição dos atos de comunicação baseada nas perguntas. Quem disse o quê? Através de que canal? A quem? Com quem? Com que efeito? Está vendo só como que ele minuciou, né, o estudo dele através de indagações, pessoal. É muito importante. No meio da pesquisa, quando vocês forem escrever uma pesquisa, um artigo, vocês vão trabalhar muito com a questão da indagação. A indagação é aquele porquê, o porquê de estudar isso, o porquê de estudar esse corpus, certo? Então, aqui o Laswell, nada mais. Ele fez o quê? Ele indagou quem, né? Como que aconteceu esses atos de comunicação? Quem? Quem fez, né, no caso? Diz o quê? O que quer dizer com isso, né? Onde vamos chegar? Quem? Né? Para quem, no caso, também? O canal, por onde? Onde vai essa comunicação, essa informação? Muitíssimo importante o estudo de Laswell. Teoria dos efeitos, pessoal. Olha só, presta bem atenção. Se destaca duas classificações, a teoria da hipodérmica e a teoria da influência seletiva. A teoria da hipodérmica, que é a teoria da bala mágica, né? Ficou conhecida. O seu fundamento está em behaviorismo. O que é o behaviorismo, pessoal? Quando você ouvir essa palavra, agora você vai saber o significado. É o comportamentismo ou comportamentalismo, tem como objeto de estudo o comportamento, ou seja, como está se comportando ali através daquele objeto de estudo, né, do que ali no caso o teórico está estudando, a teoria da epodérmica, né, que é ali o objeto dele. Então, ele usa o que? O fundamento behaviorismo, né, que é estudar o comportamento, pessoal. Vejamos, seguimos. Com ênfase aos estudos sobre as mensagens emitidas pelos meios de comunicação de massa e o que poderia causar nos indivíduos, os teóricos que se destacaram na teoria hipodérmica foram o psicólogo e o sociólogo francês Gustave Delabon e o psicólogo estadunidense John Brodus Watson. Agora nós temos também o que se destacou dentro dessas teorias, a teoria da influência seletiva. Pessoal, não é difícil, o próprio nome já diz, influência seletiva, não é mesmo? Vejamos, essa teoria é classificada em teoria da persuasão, que aponta sobre os fatores psicológicos, e a teoria de efeitos limitados, também conhecida por teoria empírica de campo. A sua fundamentação está nos contextos sociais, ou seja, nos aspectos socioecológicos, pessoal, né?
é seletiva, não é? A questão de seleção, né? Seleção de grupo mesmo, né? Está bem relacionado a isso. Os estudiosos que se destacaram nessa teoria Levy e o psicólogo estadunidense Carl Rodveland. Rodveland. Eu pronunciei com tom francês, né? Mas é Carl Rodveland. E a escola canadense, pessoal. Nós temos a estadunidense dos Estados Unidos, agora a canadense, tá bem? Mas é só prestar atenção e anotar que vocês vão gabaritar nessa prova do Enem, pessoal. Presta bem atenção nos conteúdos, tá bem? Seguimos. Escola canadense. Se destacou o filósofo e o educador Herbert Marshall McLuhan, com os estudos sobre a comunicação de massa no Canadá no início dos anos 50. Ele foi o criador do termo aldeia global. Pessoal, alguma vez na escola, viu alguma vez na vida, na escola, né, eu acredito, você deve ter ouvido sobre a aldeia global, pessoal. Aí está a oportunidade de você saber um pouco mais sobre a história da aldeia global. Foi criada aqui pelo filósofo e educador Herbert Marshall McLuhan, né? Os seus estudos sobre a comunicação de massa também. No Canadá, deu início aos anos 50. Ele foi o criador do termo, aldeia global, em 1960, que significa a interligação do mundo com as novas tecnologias, pessoal. Então, nós vivemos numa aldeia global, né? Praticamente, mas teoricamente dizendo, pessoal, certo? E nas palavras do autor, tem uma citação aqui do McLuhan. A nova interdependência eletrônica recria o mundo em uma imagem de aldeia global. McLuhan, 1960. Por isso ele usou o termo, pessoal. Aí se explica. O McLuhan foi o precursor, né, dos estudos relacionados ao impacto da tecnologia no meio social por meio da comunicação em massa. Conforme McLuhan, o meio é a mensagem. Assim, entendemos que o meio é quem determina a comunicação, certo? McLuhan classifica os meios de comunicação por serem meios quentes ou que apresentam o seu valor de informação, que envolve um único sentido e assim tem menor participação nos receptores, né? E deixa como exemplo aqui o rádio, o cinema, certo? E ele chama de meios frios, que seria o quê? Seriam os que apresentam poucas informações, mas envolve todos os sentidos. Dessa forma, permite maior envolvimento dos receptores. Deixa o exemplo, o telefone e o diálogo, né? Pessoal, quer mais comunicação do que o diálogo? E esse está sendo pouco usado muitas vezes, mas é um grande meio de comunicação, certo? Escola francesa. Ó, nós vimos lá a estadunidense, nós vimos a do Canadá, certo? Agora vamos para a escola francesa. Você deve estar pensando, professor, e a escola brasileira? Tem também, pessoal. A escola brasileira, nós vamos deixar ela até por último, e não menos importante, para a gente poder entender bem como ocorreu aqui a escola no Brasil que estudou sobre a comunicação. Bem, é isso mesmo, pessoal. Seguimos aqui com a escola francesa, certo? Teve início nos anos 60 com uma teoria culturológica se destacando na publicação da obra Cultura de Massa no século XX. Essa obra é do antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin, 1921. Morin, pessoal, ele tem uma série, bom, assim como todos, né? Mas eu conheço bastante o trabalho de Morin. Ele tem uma série de livros que aborda bastante a questão da comunicação, do dialogismo, do discurso. Então, se vocês quiserem referência, procurem por mais textos do Morin, quando vocês quiserem estudar um pouco mais sobre a questão de dialogismo,
tá bem? É só uma dica extra, tá bem? Mas vamos aqui ao nosso conteúdo, que é a escola francesa, certo? Então, ele é antropólogo, sociólogo e filósofo, né, francês, Edgar Camorin, e que os seus estudos estavam baseados com ênfase em industrialização da cultura, sendo Mourinho o criador do conceito de indústria cultural, certo? O sociólogo, semiólogo e filósofo francês Roland Barthes, ele contribuiu na chamada teoria culturológica e desenvolve também, né, que estávamos falando, através de estudos semióticos e estruturalista. Um exemplo foi a realização da análise semiótica das propagandas e revistas voltadas para as mensagens e no sistema de signo linguístico. Até então, pessoal, quando tínhamos uma propaganda, né, por isso que é importante estudar essa questão do discurso que eu falei para vocês. Porque uma propaganda, o que ela quer passar, né, naquele projeto de venda, caso, propaganda de um produto, né, um creme dental, eu não sei. Então, vejamos, o Roland, ele se ateve a essa realização da análise semióticas das propagandas e revistas, né, voltadas para a mensagem do sistema dos signos linguísticos, né, pela palavra, pelo significado da palavra ou da escrita também, é linguístico, certo? Que a comunicação, né, ela pode ser tanto escrita quanto oral. Deixamos bem claro isso, pessoal. Se destacou também o Georges Friedman, sociólogo francês marxista, e participou como um dos fundadores da sociologia do trabalho. Sociologia do trabalho, pessoal, isso mesmo, anote. Em seus estudos, abordou sobre os aspectos dos fenômenos de massa, em que apresentou as relações do homem e as máquinas no ramo da indústria, propriamente dito, pessoal. Guarda aí, Georges Friedman. Também nós temos Jean Baptiste, que é um sociólogo e filósofo francês. Ele contribuiu para a escola da culturologia, vamos lá, a escola culturológica também, né, que nós estamos seguindo aqui, a escola francesa, se destacou por abordar os aspectos da sociedade de consumo, analisando o impacto da comunicação de massa na sociedade, apontando para a chamada hiperrealidade, que nada mais é do que a realidade virtual. Pessoal, então, vocês que gostam de game, gostam de jogar um videogame, né, jogos aí, interagir de outro modo também, você está atrelado ao quê? Ao hiperrealidade. Agora você pode falar isso para os seus colegas. Estou na hiperrealidade. Mas o que é isso? É realidade virtual, pessoal. Tá vendo? É o Jean Baptiste, um sociólogo e filósofo francês, que trabalha sobre essa realidade virtual por meio da escola da culturológica, né? A escola culturológica, certo? Nós temos também Louis Althusser, que ele é filósofo francês, teve destaque com a sua contribuição para a escola da culturológica e seus estudos a respeito dos aparelhos ideológicos de Estado, sendo esses a família, a igreja, a escola e a mídia. Louis Althusser, ele estudou a respeito dos aparelhos ideológicos do Estado. Importantíssimo, pessoal, grava isso. Que seria esses aparelhos ideológicos de Estado? Seria a família, a igreja, a escola e a mídia, certo? Louis Althusser. O sociólogo francês Pierre Bourdieu destacou-se com os seus estudos sobre os fenômenos midiáticos, certo? Ele faz críticas à mídia pela sua forma de manipulação na sua obra intitulada Sobre a Televisão, 1997. O título da obra é sobre a televisão mesmo, pessoal.
Anote, pesquise, leia um pouco mais sobre Pierre Bourdieu, porque ele fala sobre o fenômeno mediático, né? E ele faz essa crítica de mídia, ele faz uma leitura crítica pela sua forma de manipulação, certo? Como a manipulação, nós vamos ver posteriormente o que seria essa forma de manipulação da comunicação. Aqui, a obra dele é sobre a televisão, mas isso foi em 1997. E os seus estudos ainda reverberam, porque, de fato, a nossa rede de comunicação é composta por todos esses aspectos e paradigmas. Também se destacou, acredito que a grande maioria de vocês já conhece, já ouviram falar sobre o Foucault, né? Michael, né, o Michel, algumas pronúncias, Foucault, ele é filósofo, historiador e filólogo francês. Se destacou principalmente por ter desenvolvido o conceito do panótipo. Professor, o que seria um panótipo? Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vem comigo. Nós praticamos muito o panótipo. Eu praticamente todos os dias. Já nós vamos colocar uma imagem aqui para definir o que seria esse panótipo, pessoal. É muito simples. Ó, o que seria um dispositivo de vigilância, de mecanismo disciplinar em relação ao controle social. Será o panótipo, pessoal? Pensa comigo. Você está num grupo ali na escola, ou às vezes até na rua mesmo, numa lanchonete, eu não sei. Em casa também acontece. Temos 3 jovens ali, vamos colocar que são 3 amigos, né? 3 irmãos, não sei. Vou colocar amigos. Eles estão juntos. Estão? Estão. Talvez estão falando com eles mesmos ali, pelo próprio dispositivo ali. Eu já falei com pessoas, a pessoa estando presente e eu falando por mensagem com ela, né? Então, pessoal, isso aí é um dispositivo de vigilância que acontece, que a comunicação ela acaba manipulando o nosso tempo, certo? Porque também nós temos que fazer muita coisa com pouco tempo. O tempo ficou curto, né? Ou seja, nós temos que fazer várias coisas. Então, às vezes a pessoa está ali respondendo, já saí da escola, já chego no estágio, tá bem, até mais, volta ali, manda um e-mail, né? Quantas vezes a pessoa está no ônibus, está mandando um arquivo ali por e-mail para o patrão, para a escola, o professor, está preparando seus slides. Pessoal, isso acontece muito. Então, um panótipo, né? É um sistema de vigilância, porque nós estamos sempre alertos ao tom, por exemplo, ao tocar do nosso celular, né? Tocou, nós vamos lá ver uma mensagem importante, alguma coisa que eu tenho que ver. Então, o panótipo, né? É um dispositivo de vigilância que nos mantém ali de certa forma, certo? Nós temos agora, pessoal, a escola alemã, né? Nós vimos as demais escolas e não podia ficar de fora essa também que se destacou. Destacamos a escola de Frankfurt, né? Teve a sua inauguração na década de 20 no território alemão. Se destacou por desenvolver a teoria crítica, considerada de teor marxista. Na década de 50, surge novamente em Nova York, porque ela foi fechada, né, por decorrência do nazismo, e aí ela retornou em Nova York, depois, né, na década de 50, tá? Também um fator interessante e importante. Desta primeira geração da escola de Frankfurt, pensando que nós estamos vendo a escola alemã, pessoal, podemos destacar os filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Eles criaram o conceito de indústria cultural, pessoal. Você também já deve ter ouvido alguma vez na vida, alguma vez na escola, sobre a indústria cultural. Vejamos, então aqui na escola de Frankfurt, né, esses alemães, filósofos e sociólogos, né, Theodor
Adorno e Max Radber, eles criaram esse conceito, né, de indústria cultural, pessoal. Temos aqui uma citação da íntegra de Rudiger, 2004, página 21, tá? O Rudiger, ele diz assim: a categoria da indústria cultural é uma expressão desse processo precipitado pela mudança estrutural da vida moderna que teve lugar na passagem do século XIX para o século XX, né? O XX. O capitalismo passara, então, do estágio da livre iniciativa para o da competição corporativa, né? Rudiger, ele tem seus estudos, só para deixar claro, baseado, né, na escola alemã, certo? O Walter Benjamin é filósofo e sociólogo alemão, do mesmo período da década de 50, e ele apresenta sua linha de estudos mais positiva. A sua obra, que teve destaque, ela é intitulada A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica, em 1976. Esse é o nome da obra mesmo, pessoal. Vocês podem pesquisar, se quiser estudar mais a fundo sobre o Benjamin, porque ele fala, né, de uma maneira mais positiva sobre essa questão da arte na reprodutibilidade mesmo, na parte técnica. A obra se trata da democratização da cultura no sistema capitalista. Tem mais uma citação de Diana, 2011. Ao tornar os bens culturais objetos da reprodução industrial, a reprodução em série torna a arte um objeto de consumo cotidiano das massas, mesmo com a perda da sua áurea, né? Do seu sentido ali, né? A qual, por sua vez, pode contribuir no desenvolvimento da intelectualidade da sociedade. Outro filósofo, sociólogo, psicólogo alemão que se destaca também, pessoal, é o Erich Fromm. Os seus estudos abordam sobre a alienação do ser humano a respeito da sociedade industrial e capitalista, muitíssimo importante. E também temos o Herbert Marcuse, ele é sociólogo e filósofo alemão, se destacou pelos os seus estudos sobre o desenvolvimento da tecnologia. A segunda geração da escola alemã, pessoal, nós fechamos agora a primeira, certo? Agora vamos para a segunda da geração da escola alemã. Temos o Gilbert Habermas. Ele é filósofo e sociólogo. Os seus estudos pautavam-se na esfera pública e a sua obra de destaque é intitulada Mudança Estrutural da Esfera Pública, em 1962. Se trata da consciência crítica da burguesia que acabou sendo transformada pelo chamado consumismo, né? E temos agora, pessoal, a escola inglesa, certo? Nos meados dos... tem um erro ali, pessoal, corrigindo. Nos meados dos anos 60, na Inglaterra, se destacaram os estudos culturais, certo? E quem se destaca aqui é o Richard Hogarth, 1964. Fundou o Centro de Estudos da Cultura Contemporânea da Escola de Birmingham. Os seus estudos eram focados para a análise da teoria política e na diversidade cultural que envolviam as práticas sociais e históricas. Nós temos mais uma citação aqui de Ana, 2011. No tocante aos meios de comunicação de massa, mercantilização e massificação da cultura, muitos teóricos do período criticaram a imposição da cultura de massa por meio da indústria cultural, observando o papel dos meios de comunicação de massa na construção da identidade, né? Então, houve também contrapontos, houve críticas, né, sobre os estudos, para se abordar mais sobre essa cultura em massa, né?
Nós temos aqui uns teóricos que se destacaram nesse período, pessoal. O Richter Hockart, Raymond Williams, Edward Palmer Thompson, Stuart Hall. Stuart Hall, ele é um estudioso que fala muito sobre a questão do sujeito social e sujeito cultural, e tem bastante obras nesse aspecto, pessoal. Escola brasileira, pessoal, a tão esperada, não é verdade? A sua corrente de estudos é a Foucault-Comunicação. Teve o seu início no Brasil nos anos 60, pessoal. O teórico que teve destaque foi o Luiz Beltrão de Andrade Lima, certo? Marque esse nome. Vamos voltar lá? Luiz Beltrão de Andrade Lima. Folk Comunicação. Tá? Início no Brasil, anos 60. Teve destaque, pessoal, nada mais, nada menos, o folclore. Aí vem o surgimento ali, ó. Foi o tema principal dos estudos e a comunicação popular dos meios de comunicação mais abrangentes. De acordo com a presidente da rede Focom, Betânia Maciel, 2009, segue uma citação na íntegra de Maciel, o universo da pesquisa proposto estende-se para o estudo dos processos comunicacionais de significação, mediante o entendimento do funcionamento das estratégias de comunicações, dos discursos, da produção e recepção de manifestações culturais populares, né? Maciel, 2009, página 2. Pessoal, agora a segunda parte, né, sobre a nossa aula da teoria da comunicação e agora as funções da linguagem, né? Como nós já sabemos, né, já falamos bastante que temos vários meios, né? Essa imagem aqui já nos diz tudo, pessoal. Nós temos ali, olha só, primeira imagem ali, vamos colocar aqui, seja um tablet, nós temos uma torre, a torre representa o sinal, por exemplo, de internet local, nós temos a mãozinha ali com o microfone, que é a comunicação, podendo ser, vamos representar o jornalismo, nós temos ali um satélite, um globinho, um satélite, no qual gere toda a nossa conectividade, com uma comunicação com a internet, com o que liga a Ethernet, né, que é a rede propriamente dita. Nós temos os jornais, né, as notícias impressos, né, nós temos ali as comunicações de anúncios representadas ali pelo FOT, nós temos o aparelho de televisão, que também nos traz não só reportagem, como entretenimento, nós temos um rádio um tanto clássico ali, mas em épocas anteriores era um grande meio de comunicação, era na verdade até o único, dependendo da época, certo? Nós temos as cartas, né, que também foram muito utilizadas, outros meios de comunicação de arte, né, e a internet propriamente dita, o microfone voltado mais para estúdio musical ali, também um carrinho de manutenção, o audiovisual representado ali com a câmera. O audiovisual é um espetáculo no meio da comunicação, tanto quanto no seu enredo, na escrita do roteiro, né, que é o sentido, por exemplo, de uma série. Ela é escrita no roteiro, primeiramente. A sua comunicação começa ali na escrita e depois ela vai para o visual, né, que por isso é o audiovisual. Além de você poder ouvir também quem está contracenando, né, é a magia do cinema, né, a magia do audiovisual, né? E agora as televisões digitais, né? E todos os meios que nós bem conhecemos. Então, a imagem diz tudo, né? Em outra aula também nós falamos a questão da imagem, né? Da comunicação verbal e não verbal. Então, assim, dessa imagem nós conseguimos ver
né, a nossa rede de comunicação, mas vamos saber um pouco mais também como ocorre dentro dessa rede, né, os meios de comunicação e seus elementos. Seguimos. Nós temos o emissor ou destinador, destinador, no caso, ele está emitindo, ele está passando a mensagem. Presta bem atenção, pessoal, nós vamos ter um exercício logo mais. Que permite a mensagem, podendo ser um grupo, ele transmite, ele emite essa mensagem, podendo ser para um grupo, uma empresa, uma pessoa, entre outros, certo? E o receptor ou destinatário, certo? Quem está recebendo essa informação. Para quem a mensagem é destinada, podendo ser para um grupo ou uma pessoa ou um animal, dependendo da forma de mensagem. Temos também dentro desses aspectos o código, pessoal, está atrelado à forma que a mensagem se organiza, formado por um conjunto de sinais, sendo cada elemento tem um significado em relação aos demais. Já para falar assim, vou falar em código aqui, né? Então, assim, é uma coisa que aquele grupo sabe. Você e aquela pessoa sabem que vocês estão querendo passar ali com aquela comunicação. É um código, certo? Um exemplo, a língua oral ou escrita, gestos, sons, entre outros. Sendo assim, o código desses ser de conhecimento, do conhecimento, dos envolvidos, do emissor e do destinatário, certo? E outro canal de comunicação. Deixa eu só ver se eu não pulei. Muito bem. O canal de comunicação pode ocorrer por meio virtual ou físico, que garante, a circulação da mensagem, Por exemplo, ondas sonoras, se for pela voz, certo? Nós temos a mensagem, pessoal, é composta pelo conteúdo das informações transmitidas, certo? Referente, está atrelado ao contexto, à situação que a mensagem se refere, sendo que o contexto está referido à situação, no espaço e tempo que se encontra o destinador da mensagem. Tipos de meio de comunicação individual, certo? Podem ser considerados como comunicação interna, interpessoal, que ocorre entre as pessoas, Por exemplo, um e-mail, estou mandando um e-mail para a escola, é destinado à escola, não vai ficar postado ali, não é uma publicação no Facebook, por exemplo, que todos os meus amigos que me seguem no Instagram, ou seja, é para a escola, quem vai, É uma mensagem privada, certo? Massa. Seria essa comunicação em massa aqui. São considerados os mais amplos e externos. O seu objetivo é de comunicar um grande número de pessoas, por exemplo, internet, jornais, revistas, televisão e rádio, certo? Agora, classificar como revista, linguagem de jornais e livros, pode ser sonoros, linguagem que ocorre pelo som, assim como celular e rádio, pode ser audiovisuais, o encontro da imagem e o som. Temos a multimídia, pessoal, com o áudio, texto e vídeo e de comunicação por meio dos sistemas eletrônicos de comunicação. Por exemplo, CD-ROM, TV digital e internet. É considerado como hipermídias. Chegou a melhor hora da aula, pessoal. É a aula dos exercícios. É a hora da gente de nós praticarmos, o nosso desenvolvimento, que nós aprendemos na aula, certo? Vão ser 2 exercícios. Um é especificamente sobre as teorias que nós estudamos, e o outro é sobre os aspectos, da comunicação, certo? Seguimos. Exercício número 1, sobre as teorias da comunicação. Tivemos início os estudos com ênfase a partir do século XX. Teve início nos anos 60 com a teoria culturológica, se destacando na publicação da obra Cultura de Massa, no século XX, do antropólogo, sociólogo e filósofo Edgar Morin, 1921. Se refere a qual escola? Assinale a alternativa correta. Mais uma vez, eu deixo uma dica: leia com bastante atenção o enunciado quando vocês for fazer a prova de vocês, para saber se é a alternativa correta ou incorreta, por exemplo. Aqui é a correta. Pessoal, letra A, escola alemã, é ela que diz sobre essa teoria.
Letra B, escola estadunidense. Letra C, escola brasileira. Letra D, escola francesa. Pessoal, vou deixar 5 segundos para vocês resolverem. Mas é claro, na casa de vocês, onde vocês estiverem, pode dar pausa no vídeo, anotar, resolver o exercício e depois voltar com o gabarito, certo? Mas vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos para o exercício 2, pessoal. De acordo com os meios de comunicação, elementos da comunicação, assinale a, a letra V para verdadeira e com a letra F para alternativas falsas. Vamos lá, pessoal. A primeira ali, ó. Receptor ou destinatário emite a mensagem podendo ser um grupo, uma empresa ou uma pessoa, entre outros. É verdadeiro ou é falso? Anote. A segunda. Canal de comunicação está atrelado à forma que a mensagem se organiza, formado por um conjunto de sinais, sendo cada elemento tem significado em relação com os demais. Verdadeiro ou falso? A terceira, mensagem é composta pelo conteúdo das informações transmitidas. Verdadeiro ou falso? Agora é com vocês, pessoal. Deixo 5 segundos, mas como eu falo, pode dar pausa, anotar, para depois conferir o gabarito, certo? Seguimos. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo, pessoal. Vamos para o nosso gabarito, certo? O gabarito do exercício 1. Sobre as teorias da comunicação, tivemos início nos estudos com ênfase a partir do século XX. Teve início nos anos 60 com a teoria culturológica, se destacando na publicação da obra Cultura de Massa do século XX, do antropólogo, sociólogo e filósofo Edgar Morin, de 1921. Se refere a qual escola? Assinale a alternativa correta. Se refere à letra D, a escola francesa, pessoal, que estuda sobre essa teoria, certo? Se você não acertou, não tem problema, você pode voltar à aula, assistir e depois reformular as suas respostas, tá bem? Exercício número 2, o gabarito. De acordo com os meios de comunicação, elementos da comunicação, assinale com a letra V para verdadeira e com a letra F para alternativas falsas. A primeira, receptor ou destinatário emite a mensagem, podendo ser um grupo, uma empresa, entre outros. Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Por que que é falso? Porque não é o receptor ou destinatário. Isso corresponde ao emissor ou destinador. Está bem? Atenção, pessoal. A segunda, canal de comunicação. Está atrelado à forma que a mensagem se organiza, formado por um conjunto de sinais, sendo cada elemento tem significado em relação com os demais. Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Porque não é o canal de comunicação, é o código. Vamos à seguinte. Mensagem é composta pelo conteúdo das informações transmitidas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Então, nós chegamos ao fim de mais uma aula de hoje aqui. Mais uma vez, meus agradecimentos a todos, todas, né? E ao canal Conquiste Seus Sonhos, ao professor Heitor Grilo. E até a próxima, pessoal. Bons estudos!